Muito bem, vamos lá então. Hoje a gente inicia a aula 2, pessoal. Na aula passada a gente falou sobre o que eram as cadeias produtivas do agronegócio, certo? E hoje a gente inicia a aula 2 falando sobre as características que essas cadeias produtivas têm. Eu espero que vocês gostem da forma que eu organizei essa aula. Essa aula traz conteúdo de vários textos diferentes, vários artigos e livros. E esse material de leitura que eu baseei os slides estará disponível no Moodle para vocês em como estarão relacionados com as atividades que vocês terão que fazer na semana que vem, que já vai ser um questionário de fixação dos conceitos dessa primeira parte da aula 1 e 2, tá bom? Essa aula de hoje é bem legal. A gente fala um pouquinho sobre como essas cadeias se comportam hoje em dia, e por isso a gente precisa só assim refletir que, como vocês estão cansados de saber, o agronegócio ele inclui todas as atividades que envolvem o campo e as outras etapas decorrentes dos produtos que produz, né? Seja vegetal, seja de origem animal, ou seja de origem extrativista. E essa atividade, ela faz parte da nossa sociedade, ela nos acompanha desde os primórdios da nossa história. E para não me estender muito nessa discussão, eu só retomo com vocês assim, que no que tange ao Brasil, a gente tem várias características bem particulares, tanto do nosso país em si, como também outros países que iniciaram a sua história moderna, porque a gente sabe que já existiam povos aqui muito antes disso, mas a história moderna passou por uma interferência colonial. Então, isso nos traz algumas características que até hoje nós carregamos. Então, desde o início da atividade colonial no Brasil, a gente teve a exploração de recursos naturais de forma extensiva, né? O que dava para levar, eles levavam. Tudo muito rudimentar, não existia nada de tecnologia naquela época, mas isso veio mudando e acompanhando a transformação da própria sociedade humana. E hoje, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de algo muito moderno, a gente fala de algo que envolve tecnologia de ponta, e que variedade de produtos e de formas de produção e de atores envolvidos gigantesca. Então, esse é o olhar carinhoso que a gente tem que ter com as cadeias produtivas do agronegócio, principalmente no Brasil. Nós somos muito abençoados com um clima que permite a produção de praticamente todos os produtos de origem vegetal e praticamente todas as produções animais que são mais consumidas no mundo. A gente não tem neve, a gente não tem períodos de escassez hídrica muito prolongados. Inclusive, a nossa riqueza de recursos é algo que chama muita atenção e não é à toa que o Brasil é mundialmente reconhecido pelo poder do seu agronegócio. Então, isso é um orgulho muito grande, né? E também é uma responsabilidade. Nós somos gestores do agronegócio. E o agronegócio é o setor mais poderoso do país. Então, muitas vezes, cabe a nós escolher como as coisas podem ser feitas. E eu trago essa discussãozinha aqui bem breve, né, bem superficial sobre essa evolução das cadeias produtivas do agronegócio, porque desde esse momento, e sempre que eu puder vou lembrar vocês, a gente precisa entender que as coisas são assim, porque um dia alguém fez assim e ela permaneceu dessa forma. Isso tem que ficar muito claro, que às vezes a gente fala num tom de conformismo, né? Ah, é assim mesmo. Ah, isso é assim porque é assim. E não, na verdade, as coisas têm a característica que tem hoje, porque um dia alguém decidiu assim, alguém fez assim.
Então, quando a gente imagina um mundo diferente, cabe a nós dar o start, o início, para que o nosso mundo, pelo menos, se torne um passo mais parecido com aquele que a gente deseja. E isso não é diferente no agronegócio. Então, se hoje existem várias discussões sobre sustentabilidade, sobre reduzir o impacto do avanço da fronteira agrícola, né? Que se isso é inevitável que a gente desenvolva tecnologias para conseguir contrapor de alguma forma inteligente os impactos negativos, então nós, gestores do agronegócio, estamos envolvidíssimos nessa missão, tá bom? É com esse olhar responsável que a gente vai perspassar essa disciplina. Então, hoje, quando a gente pensa em agronegócio, que é o contexto da nossa disciplina, esses são pontos que a gente precisa internalizar. É um setor riquíssimo em recurso, em tecnologia, tá? Hoje não se desvincula mais agronegócio e tecnologia. Pelo contrário, é no agronegócio que a gente tem, no Brasil, avanços imensuráveis e que têm importância mundial, como, por exemplo, a soja. A soja era um grão que não se desenvolvia em um clima tão quente quanto o Brasil e a maioria dos países, mas a Embrapa desenvolveu a adaptação desse grão e hoje a gente tem o que tem. Então, são pesquisas científicas e tecnologia que levam o nosso agronegócio a ter um poder econômico, uma representatividade econômica tão forte no nosso país e no mundo, tá? Não é à toa, né? Tem muitas pessoas trabalhando por isso há muitos anos. Então, a nossa conversa hoje já inicia no século XXI, porque a gente já está em 2021, então já tem 21 anos aí de novo século, e por isso que não dá também para a gente ficar repensando muita coisa que aconteceu lá atrás, apesar de que algumas coisas são importantes, como eu falei no começo da aula, tem muitas características que a gente carrega hoje que ainda são decorrentes dos nossos costumes antigos. E infelizmente a gente precisa ir mudando pouco a pouco. Aquilo que for ruim, né? Aquilo que for bom, a gente valoriza. Mas só pensando nos últimos 21 anos, quanta coisa não mudou, né, gente? Quanta coisa não mudou. E é sobre isso que a gente vai começar a conversar um pouquinho hoje. Dentro do contexto das cadeias produtivas, a gente viveu nesses 21 anos um aumento bizarro na produtividade e uma diminuição na quantidade de pessoas envolvidas nessas atividades. Deixa eu facilitar a visualização de vocês. Só um momentinho. Tá, ele não vai deixar eu apresentar um por um. Desculpa, assim fica um pouquinho mais difícil de vocês enxergarem, mas tudo bem, né? Então, o primeiro ponto desse contexto é a redução de pessoas envolvidas em relação ao aumento de produtividade. Isso se deve muito à mecanização do plantio e colheita nas atividades de produção vegetal e no que tange a produção animal, a questão das técnicas de confinamento. Então, se antes, né, no século passado, a gente precisava de 20 hectares para ter 10 vacas leiteiras produzindo o suficiente para se tornar uma propriedade rentável, hoje a gente já desenvolveu capins melhores, suplemento alimentar melhor, técnica de manejo desse gado leiteiro, de forma que a gente faz piquetes e em 1 hectare a gente tem 4 vacas muito bem durante 20 dias, durante 3 semanas. Então, a nossa produtividade, imagina quantas pessoas precisava para cuidar de 20 hectares. Agora, uma pessoa só cuida daquele piquete de 1 hectare e consegue fazer essa produtividade. A gente também tem maior eficiência no processo produtivo. Então, a gente tem sementes que produzem mais, são mais resistentes a intempéries climáticas, mais resistentes a pragas.
A gente também tem uma infinidade de fertilizantes, corretivos de solo e agrotóxicos, né? Que até a nuvem de gafanhoto a gente estava esperando chegar aqui para a gente derrubar. Nossa, quanto que eu ouvi os agrônomos falando, não, deixa vir, que vai chegar aqui, vai cair, né? Porque realmente a nossa tecnologia de produção vegetal é muito forte. Temos empresas melhor organizadas para fazer esse tipo de serviço. Tanto é que não são poucos os produtores rurais hoje que preferem arrendar do que trabalhar na sua própria propriedade. Temos muitos sistemas de qualidade. Vocês ainda não tiveram essa disciplina, mas vocês vão ter uma disciplina de gestão de qualidade. Vocês vão poder estudar a fundo quantas ferramentas nós temos novas para garantir que o grão que chega lá no silo seja em grande parte igualzinho, né? Não tenha variações na qualidade. Terceirização e especialização de atividades, especialização do produto também. Vocês entendem quando eu falo assim, terceirização e especialização? O que vocês entendem sobre isso? O que vocês acham que é? Ninguém? Ninguém se arrisca? Bom, vou tentar. Pode falar, Gustavo. Você perguntou como? Como assim? Como? Repete a pergunta, por favor. Ah, tá. É que eu falei assim, né? Que nós passamos a terceirizar as atividades. Prof, não é quando a gente contrata alguém para fazer atividade no nosso lugar, a gente terceiriza, contrata uma empresa que faz aquele serviço para a gente. Perfeito. E cada vez mais as empresas que prestam esses serviços, elas se tornaram especializadas. Então, antigamente 20 anos atrás, né, não é tão antigamente assim, o agrônomo contratado por uma fazenda, por exemplo, ele tinha que dar um jeito de entender de tudo. Ele era o cara que resolvia todos os problemas. Hoje, a empresa contrata um agrônomo, contrata um consultor de serviços de drone, ela contrata tudo especializado e ela pode ter essa assessoria de várias formas diferentes. Então, assim, é muita gente se especializando em várias partes dessa cadeia produtiva. E é isso que também interessa para nós na nossa disciplina. E esse tópico especialização da produção, gente, é uma coisa mágica. Vocês devem concordar comigo, porque, por exemplo, eu trabalhei, antes de vir para cá, né, alguns anos atrás, eu trabalhava lá em Rondonópolis, e lá a produção na região é de algodão, mas não é um algodão qualquer, é um algodão antialérgico. Então, aquelas imensas fazendas, assim, imensas, se especializaram, né, receberam investimento chinês para produzir exatamente o algodão antialérgico que já tem comprador determinado para aquele produto e tem um padrão de qualidade. Então, eles preparam o solo já para atender esse produto, eles preparam os seus defensivos e fertilizantes para esse produto, e a forma de manejo deles já é pensando nisso, né? Então, eles embarcam lá na rede ferroviária aquele produto especializado do algodão antialérgico, assim. Então, toda a produção já é pensada nesse produto final. Isso é uma grande evolução dos elos da cadeia produtiva, né? Não foi o produtor que resolveu fazer assim. Ele identificou uma demanda, uma parceria, e assim, aquela indústria lá de camiseta antialérgica, ela desenvolveu, atuou sobre o desenvolvimento do produtor aqui no Brasil. Então, isso daqui são coisas da globalização, né? É muito interessante. A abertura comercial das empresas, então hoje vender para fora do país não é mais
algo longe da nossa realidade. E nós passamos aí vários períodos de recessão econômica no país, de uma forma geral, e vale ressaltar que em todos eles, em muitos casos, o agronegócio foi o que segurou, né, o PIB brasileiro. Isso é bom falar. Beleza, gente? Então, esse é o contexto. No texto que eu passei para vocês vão encontrar mais detalhes. Mas esse contexto todo, eu quis comentar sobre ele e trouxe aqui um pouquinho da discussão sobre as cadeias globais de valor, que é o título de um dos textos que eu passei para vocês. Então, quando a gente pensa em cadeias globais de valor, nós estamos falando do fato... Esse exemplo que eu dei lá do algodão de Rondonópolis é perfeito. Não é bem Rondonópolis, tá? É naquela região. Mas é perfeito porque o algodão ele é produzido aqui com uma semente que foi desenvolvida por tecnologia híbrida de vários países. Aí ele é plantado aqui e ele é beneficiado na China e ele vai, depois de ser beneficiado na forma de tecido, ele vai para uma fábrica na Índia, que produz as camisetas, que são etiquetadas nos Estados Unidos e vendidos numa loja dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, a gente tem a cadeia produtiva da camiseta de algodão antialérgico realizada cada etapa em um país, gente. Então, é isso que é cadeia global de valor. Uma cadeia, esse conceito cadeia de valor é sobre como aquela sementinha que vale centavos, ela vai ganhando valor a cada elo da cadeia. Vocês se lembram? No último slide da aula passada, eu mostrei aquela sequência da cadeia produtiva, e o fluxo financeiro e o fluxo de produtos. Então, conforme a gente vai avançando na cadeia produtiva, aquele item vai ganhando valor, né? O grão, a semente do algodão se torna o algodão colhido, que depois, como tecido, ele vale mais do que ele colhido, mesmo tendo a mesma pesagem, por exemplo. E ele, na forma de camiseta, vale muito e muito mais do que se eu pegar todas as camisetas, pesar, e todos os algodões colhidos e pesar, aqueles podem ter o mesmo peso, mas o preço, o valor das camisetas é muito maior. Então, isso acontece porque a gente agregou valor ao longo da cadeia produtiva. Esse conceito tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, tá? É a mesma coisa que a gente tem aqui na nossa região, os produtores de leite. Se o produtor de leite for lá e vender o litro do leite, vai custar o quê? R$3. Colocar. O litro do leite deles vale R$3. Mas se ele fizer, ao invés de vender o leite, ele usar aquele litro de leite para produzir um queijo, ao invés de valer R$3 cada litro, na forma de queijo, cada litro vai ser correspondente a R$6, por exemplo. Né? Porque um queijo inteiro usa uns 6 litros e é vendido a R$30 no mercado. Então, vai ser mais ou menos isso. Ou, ao invés, se ele decidir fazer o doce com esse leite, ele vai colocar ali, né, em matérias-primas, força de trabalho, mas o valor agregado do produto é bem maior. E, em alguns casos, os produtores conseguem aproveitar esse valor agregado de uma forma artesanal e, tipo, ao invés dele fazer um queijo caipira com conhecimento e recurso necessário, ele consegue, por exemplo, fazer uma produção de parmesão. E aí o valor agregado vai ser muito maior. Então, esse conceito de valor agregado tem que estar sempre bem claro na cabeça de vocês. Se alguém ficar com dúvida depois, volta lá no texto e dá mais uma lidinha, tá? Então, cadeia global de valor também ficou ok, né? Todo mundo entendeu o que é, né?
Alguém não entendeu o que é? Beleza. Ai, gente, vocês entenderam o que é, né? Entendeu, prof. Todo mundo entendeu. Pelo amor de Deus, se não entendeu, fala, tá? Que eu não tô aí para ver a carinha de paisagem de vocês de quando a gente não entende nada e a gente tem vergonha de falar pro professor, a gente fica só olhando para a parede. Eu não tô aí, então vocês precisam me contar. Mas o que é importante de falar sobre as cadeias globais de valor? Nos últimos anos, a gente viu algumas coisas serem. Uma dessas coisas foi o deslocamento da produção do norte para o sul. Então, nos últimos 20 anos, a gente presenciou a mudança dos locais das fábricas. Antes, se localizavam nos países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos. Então, toda a produção de commodities, toda a produção do algodão era feita no sul dos países em desenvolvimento, e esse produto in natura era vendido para as fábricas que ficavam nos grandes centros. Porém, com o encarecimento da mão de obra americana, né, norte-americana e europeia, muitas fábricas se deslocaram para o sul e para países em desenvolvimento, especialmente a China, Índia Indonésia, esses países que têm menos legislação trabalhista e nos quais a mão de obra custa bem mais barato. O que também existe toda uma discussão acerca disso, mas a gente não vai entrar nessa disciplina, mas por favor se inteirem sobre isso. E em alguns casos na América Latina também, tá bom? Então a gente tem o deslocamento dessas fábricas, né, dessa produção para o sul. Não só dos produtos, dos insumos in natura, mas também dos produtos intermediários complexos. Vou dar o exemplo do carro, fácil, tá? Mas aí depois eu deixo alguém dar um exemplo no agronegócio, se quiser. O que é um produto intermediário complexo? Vamos imaginar que o carro é o nosso produto final da cadeia produtiva automobilística. Então, para a composição dos carros, nós precisamos de infinitos itens. Entre esses itens, nós precisamos do alarme. O alarme é um produto que já tem uma grande tecnologia empregada, certo? Ele precisa ter várias partes eletrônicas, todo esse processo ser desenvolvido já no formato e no estilo que aquele produto final vai ser necessário. Então, antigamente, esse produto, alarme, ele já era desenvolvido lá na montadora do país, desenvolvido lá da Europa. Mas, com a dinamização das cadeias globais de valor, esse produto também passou a ser produzido no Brasil e na China, por exemplo. Então, a gente precisou desenvolver no país capacidade tecnológica para fazer esses itens intermediários complexos. Entenderam? E daí a gente observa uma mudança no papel do Brasil na economia global. O Brasil começou a ter a oportunidade de não só vender a soja in natura, como também vender produtos beneficiados a partir da soja. Não só vender o boi abatido, como também vender partes nobres específicas da carne bovina para mercados melhores. Começou a surgir essa oportunidade. E daí as empresas brasileiras saíram loucas, correndo atrás da tecnologia que elas não tinham para fazer essas determinadas benfeitorias, esses beneficiamentos nos produtos agrícolas e animais brasileiros. Então, é isso que aconteceu nos últimos 20 anos. É por isso que a gente teve um aumento bem acentuado no número de agroindústrias do nosso país. A agroindústria
ela é o elo das cadeias produtivas do agronegócio que cuidam do beneficiamento. Lembrando da última aula, a gente tem o antes da porteira, a gente tem lá dentro da porteira, lá na nossa propriedade, a produção animal vegetal, e depois, no beneficiamento, na industrialização, nós temos a agroindústria. Então, é por isso que a gente viu, nos últimos anos, um desenvolvimento tão grande da agroindústria, e é por isso que se viu necessidade, por exemplo, da criação de um curso de tecnologia na gestão do agronegócio. Olha que interessante, tem tudo a ver com a história de vocês. E com a minha também. E a partir disso, a gente começa a ver o valor agregado de produtos do agronegócio aumentar em elos que antes não possuíam tanto valor agregado. Porque realmente, gente, era um drama, essa discussão não é nova. Há muitos anos se discute por que o Brasil só vende commodities. Por que nós não beneficiamos os nossos produtos aqui no Brasil? Por que ao invés de vender a soja, a gente não faz a ração e vende a ração? Certo? Por quê? Por que a gente vende o soro do leite e não vende os produtos que poderiam ser feitos com esse soro no Brasil? Isso é uma discussão assim de muitos anos. E, de fato, tem havido oportunidade para esse crescimento e tem havido também muitos desafios. Então, é um desenvolvimento lento. E o texto, que vocês, quem não leu ainda, está lá no Moodle para vocês lerem. O texto cita vários exemplos. Cita o exemplo da China, cita o exemplo do México. Como eles conseguiram superar o baixo valor agregado dos produtos exportados. Porque eles deixaram de vender somente os produtos in natura e passaram a vender produtos com maior valor agregado. Um exemplo assim, que a gente tem visto bastante no Mato Grosso do Sul é a venda de gado para exportação. Até alguns anos atrás, os nossos produtores de gado não produziam o gado com qualidade de exportação. Vocês devem saber disso, né? Era produzido um gado que não tinha essa qualidade, então não ia para o mercado externo e atendia somente o mercado interno. Hoje, a gente já vê muitos produtores sul-mato-grossenses investindo em gado exportação para fazer a venda para o mercado externo. Então, esse é um exemplo de como a gente tem tentado superar o baixo valor agregado dos nossos produtos exportados. Até porque, gente, nós somos um gigante. Mesmo exportando só a maior parte em produtos in natura, de baixo valor agregado, a gente ainda exporta muito. Né? O poder econômico do agronegócio brasileiro é bizarro. Também se usa o termo primarização, tá? Das exportações. É quando a gente, ao invés de beneficiar e vender os produtos finais ou produtos intermediários complexos, a gente vende só os produtos primários e aí não conseguimos ter um bom valor agregado nos produtos que a gente vende. Ô, prof, uma pergunta. Essa falta de tipo, a gente vender só o produto primário e não desenvolver no Brasil o produto final é por falta de tecnologia, de investimento em tecnologia? Em parte sim. Porque o que aconteceu? Igual eu falei no começo, as coisas foram indo. No Brasil, infelizmente, muita coisa foi indo, né? E é natural. A questão é que a agricultura e a produção animal brasileira há muito tempo está concentrada na mão de grandes proprietários, né? A gente tem propriedades imensas no Brasil. Então, para essas pessoas, produzir soja cada vez usando mais espaço, né? Aumenta a fronteira, vamos avançar para cima do Pantanal, para cima da Amazônia, vamos embora. Isso já era altamente lucrativo.
Então, não existiu a necessidade de buscar tecnologia. Era fácil, põe tudo num navio e manda para a China, manda para a Europa, o pessoal paga bem, porque em muitos lugares eles não conseguem produzir igual a gente produz. Então, assim como tudo, né, em todos os setores econômicos, a tecnologia ela vem para resolver problemas. Então, quando não há problemas, quando as pessoas pagam por aquele valor, né, pagam aquele produto, não se pensa em melhorar o produto, certo? E até hoje ainda é muito, como é que fala, lucrativo vender a soja para a China, é muito lucrativo. Então, para que eu vou vender? Porque assim, a gente tem que pensar em quem faria as fábricas, né? Quem hoje implanta uma usina de cana-de-açúcar? Quem tem um grande capital para investir nisso, né? Eu não posso chegar lá, vou abrir uma usina. Não é assim que funciona. Então, os investidores não foram atraídos para vir para o Brasil porque eles conseguiam comprar do país deles por um preço atrativo. Então, para eles, ficou lá. E os investidores brasileiros muitas vezes não conseguiam competir com o preço pago pelo exterior. Então, para eles também não valia a pena arriscar investir no Brasil, na agroindústria, sendo que às vezes o produtor vai preferir receber em dólar no valor in natura, entende? É uma questão bem complexa. Então, por um lado, sim, falta de tecnologia, mas por outro lado, isso é decorrente da postura estratégica dos investidores brasileiros e internacionais. Por exemplo, e não é fácil mesmo. A gente tem o caso das usinas de açúcar do Mato Grosso do Sul. A gente está em 2001 ou 2021. Em 2011, eu estava no meu mestrado e o meu mestrado foi sobre as usinas de açúcar no Mato Grosso do Sul. Eu fiz a coleta com as 25 usinas que a gente tinha no estado. Então, nossa, andei 5.000 km, usei toda a bolsa do mestrado para coletar dados, fui super feliz. Um ano depois, mais da metade das usinas tinham fechado. Então, é uma realidade assim que exige bastante atenção e a gente tem muito que discutir, assim. Tem várias questões envolvidas nesse processo. Mas temos visto perspectivas positivas, né? Algumas das usinas quebraram? Quebraram. Outras mudaram de nome, receberam novos investimentos. Pouco a pouco, as indústrias estão conseguindo competir, mas ainda é incipiente, né? Ainda, por exemplo, nós não temos grandes instalações industriais que fazem no Brasil aquilo que fazem com os nossos produtos lá fora. É difícil. Até porque a nova configuração das cadeias globais, ela impele isso mesmo, né? É muito complicado deixar de produzir a camiseta na China, que aquele trabalhador recebe um salário infinitamente menor do que o brasileiro, e trazer essa produção para o Brasil. Então, o que a gente está tentando fazer, os cientistas, investidores e os articuladores do agronegócio brasileiro, é produzir esses intermediários de maior valor agregado. Então, ok, vamos vender o algodão? Vamos vender o algodão, mas vamos vender um algodão especializado para atender uma determinada demanda. Vamos vender nosso gado? Vamos, mas vamos atender as carnes nobres de determinado mercado, para pelo menos o produtor rural ter mais valor agregado retornando a ele, que esse é o nosso maior objetivo, né? É interessante. É muito interessante. E é isso. Daria para a gente discutir bastante sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, alguma outra colocação. Depois eu vou
umas atividades lá no Moodle sobre isso. Eu gostaria muito de ouvir vocês, o que vocês acham, o que vocês sentem sobre isso, o que traz esperança ou desconforto para vocês sobre esse assunto, que futuro vocês veem para o agronegócio da nossa região também, tá? Desculpa. Então tá. Esse é o nosso cenário, beleza? Essas são as cartas do jogo. E daí, no meio disso tudo, a gente, como meros profissionais aqui, seres humanos, a gente tem que tentar se capacitar, se desenvolver, ter maior capacidade de decisão nas empresas que a gente trabalhar e ter alguma capacidade de contribuir para o desenvolvimento do agronegócio. E um grande parceiro nosso nisso é a Embrapa, gente. A Embrapa, assim, no site dela vocês vão encontrar inúmeros estudos sobre as cadeias produtivas do agronegócio, como melhorar, o que desenvolver, quais são os gargalos. Recomendo a todos fazer uma pesquisa lá, mas sempre nas aulas eu vou tentar trazer algo da Embrapa para vocês. Hoje o que eu trouxe é um modelo de cadeia produtiva do agronegócio Embrapa, que é um modelo que a gente vai passar a usar aqui na nossa disciplina para tentar achar algum conceito sobre isso. Então, para a Embrapa, qualquer cadeia produtiva do agronegócio, ela normalmente tem essas etapas. Produtores de insumo, os produtores rurais, a agroindústria, os atacadistas, os varejistas e o consumidor final. A gente já tinha visto isso na aula passada, mas a gente não tinha falado, olha, considerem esses os elementos. E agora eu digo para vocês, considerem esses os elementos. Se tiver uma questão de prova, alguma coisa assim, esses 6 elementos constituem as cadeias produtivas do agronegócio. Sejam elas cadeias de produção vegetal, que daí a gente tem produção de agricultura extensiva, né, soja, culturas anuais, culturas temporárias, a gente tem a fruticultura, a gente tem a horticultura, todas elas são cadeias de produção vegetal. Nós temos cadeias de produção animais, cadeias de produção animais ruminantes, cadeias de produção animal não ruminantes, nós temos a piscicultura, nós temos a apicultura, nós temos diversas cadeias produtivas animais. E também temos as cadeias de produção extrativista. Alguém gostaria de chutar o que é uma cadeia de produção extrativista? Não? Não vem nada à mente de vocês? Seringueira, obviamente. Seringueira, muito bem. Alguém consegue pensar em outro exemplo? Algum produto final, pelo menos não precisa falar o nome da origem, mas pode falar uma coisa que está no nosso dia a dia, que é um produto final de uma cadeia de produção extrativista. Para vocês verem a importância que essas cadeias têm, e às vezes a gente nem toca muito nelas, né? Mas nos produtos da Natura, que a gente compra por uma fortuna, existem diversos óleos naturais da extração vegetal da Amazônia. E essa é uma cadeia produtiva de, nossa, imenso valor agregado, gente. Imenso valor agregado. Um produto que é colhido lá por um coletor, um extrator, um jovem, lá na Amazônia, e tipo, ele ganha centavos pelo litro do produto que ele extrai, ou pelo produto, uma frutinha que ele colhe. Isso, no produto final, vale milhares de reais, milhares, uma gotinha, né, é importante e valorosa. Então, essa é uma cadeia produtiva de alta tensão, alto valor agregado e com
bastante sensibilidade também no quesito de sustentabilidade, né? Porque existe toda uma delicadeza em quanto extrair para manter aquele ecossistema equilibrado como está. Ok, então, em relação à origem, vamos lá, gravando os conceitos principais. Em relação à origem, nós temos cadeias de produção vegetal, cadeias de produção animal e cadeias de produção extrativista. Essas cadeias têm os seus produtores de insumo, os seus produtores rurais. No caso da produção extrativista, você não vai ter o produtor rural, mas você vai ter a comunidade que faz a extração. Então, tenham essa sensibilidade, né, de analisar cada caso. E todas elas vão passar pela agroindústria. E a partir da agroindústria, as opções de produtos, elas se tornam muito mais variáveis, muito mesmo. Então, é por isso que o termo cadeias produtivas agroindustriais é tão presente na literatura, na academia, nas empresas, enfim, em todo lugar. Vocês vão encontrar muito mais cadeias produtivas agroindustriais. E aí, vocês só precisam ter a clareza de que essa cadeia produtiva agroindustrial, provavelmente ela vem provavelmente não, ela vem de uma das 3 origens, mas a gente fala cadeia agroindustrial quando a gente está focando naquele pedaço a partir, quando a gente está focando no olhar de um produto final. Então, a cadeia agroindustrial do chocolate, a cadeia agroindustrial do gado de corte, a cadeia agroindustrial, enfim, e assim vai, tá bom? Então, cadeia agroindustrial não quer dizer que não seja animal ou não seja vegetal, é que está focando no elo da agroindústria, tá bom? E na nossa vivência como gestores do agronegócio, a gente está muito ligado a essa parte da agroindústria. Mesmo aqui na nossa região, que a gente não tem grandes frigoríficos, indústrias, indústria de cosméticos, como os grandes centros, a região do Sudeste, por exemplo, a gente tem diversos beneficiadores, a gente tem diversos centros de armazenamento, beneficiamento de produtos que vão gerar aqueles intermediários complexos que a gente tem falado, tá bom? Então, isso daqui é muito importante de memorizar. Semana que vem a gente vai ter uma atividadezinha para memorizar isso daqui e contribuir com vocês. E daí, gente, o último slide de hoje é sobre as características das cadeias produtivas. A gente falou quais são os elos que elas têm, o modelo da Embrapa, o contexto todo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características. Quando nós estamos quando nós falamos características, é como se a gente estivesse assim, definindo quais são os critérios que a gente vai utilizar para avaliar uma determinada cadeia. Se eu pedir aqui, Ana Paula, caracterize para mim a cadeia produtiva da É só brincadeira, tá, Ana? Não precisa, não. Da fruticultura de Ponta Porã. Aí ela fala, meu Deus, como que eu vou caracterizar isso? Aí, é por isso que eu trouxe slide. Vocês vão saber que item a gente olha, o que a gente olha para caracterizar uma cadeia produtiva. E antes disso, eu só queria fazer uma chamada aqui do porquê é tão importante a gente entender esses conceitos e estudar as cadeias produtivas. Então, tem vários motivos. O primeiro é que quando a gente faz a caracterização, a gente consegue visualizar a cadeia como um todo. E isso, gente, é muito inteligente na forma de um gestor. Vocês podem procurar no YouTube qualquer vídeo sobre cadeia produtiva do agronegócio, eles vão começar falando que o produtor, quando entende a cadeia produtiva como um todo, ele pode ter muito mais rentabilidade no seu negócio, porque ele entende o que o consumidor final quer e ele entende quais são as fragilidades. E esse é o segundo ponto. Nós, como seres pensantes, talvez vocês sigam a carreira acadêmica ou se tornem líderes nas empresas que vocês trabalham,
vocês precisam ter o olhar de identificar os elos frágeis da cadeia produtiva para melhorar essa cadeia produtiva e também quais são as potencialidades, as oportunidades que a empresa de vocês pode aproveitar, certo? Gente, esses dias mesmo, estava lendo um trabalho de conclusão de curso de uma colega de vocês que fala sobre uma empresa rural que a família tem um frigorífico, mas identificando a atividade, eles tem uma fazenda que produz grãos também, identificando que a cadeia produtiva, né, na região não possuía uma boa estrutura de empresas de armazenamento, eles foram e abriram uma empresa para atender esse elo que não estava bem estruturado e foi uma super oportunidade e a empresa está indo super bem. Então, identificar potencialidades é algo muito importante. E, muitas vezes, essas novas oportunidades e potencialidades podem ser alcançadas através de parcerias. Nem tanto parceria, mas uma cooperação entre os elos da cadeia. Então, isso é muito importante. E, inclusive, superar desafios também é uma das formas. Identificar gargalos, que atores está faltando dentro dessa cadeia, que atores não conseguem estar próximos, que pode surgir novos negócios. E, principalmente, potencializar vantagens competitivas, tá? Então, se vocês precisarem explicar para alguém por que estudar cadeias produtivas é importante, tá aí a resposta. Agora sim. Que critérios nós utilizamos para analisar cadeias produtivas do agronegócio? O primeiro deles é a quantidade de elos ou segmentos. Ah, professora, mas você acabou de passar um modelo da Embrapa com todos os elos, os 6 elos da cadeia produtiva. Beleza, gente, sem problema. É aquele lá, é o nosso modelo didático da disciplina. Se cair qualquer questão, é aquela lá a resposta. Mas, vamos olhar para a agroindústria? Vamos pensar aqui na produção do shampoo, aquele shampoo super bom, esqueci o nome dele, que é natural e que usa... Oh, meu Deus. Usa aquele outro produto do mel, não é o mel. É a geleia real. É um shampoo que usa a geleia real e é maravilhoso o shampoo. Só que aquela fábrica que produz o shampoo com geleia real, eles não recebem as placas de mel lá das abelhas, abrem a placa, tira a geleia real e utiliza no seu produto. Mas não acontece assim. Ele já compra o extrato da geleia real que uma outra fábrica produziu a partir de um produto que uma outra empresa foi lá e coletou. Então, dentro do elo agroindústria, a gente pode ter infinitos atores, certo? Tanto quanto, se a gente olhar aqui de novo, né, para a fruticultura, a gente pode ter apenas o distribuidor como elo entre o produtor e o supermercado, entendem? Aquela laranja que a gente compra poderia ser uma laranja que o distribuidor coleta entre os produtores e abastece no supermercado. Não é, né? No nosso caso, não é. Nenhuma das frutas que a gente come em Ponta Porã vem dos produtores de Ponta Porã, mas poderia ser. E aí é que é interessante. Quanto menor a quantidade de elos, maior é o percentual de valor agregado que chega ao produtor. Se a cadeia é muito extensa, esse produto que o produtor gerou lá, o primário, ele vai passar por tantos beneficiamentos que provavelmente o valor pago ao produtor foi irrisório. Então, é importante desconsiderar isso. É importante observar se é uma cadeia verticalizada ou horizontalizada. A gente vai estudar isso daqui mais para frente com exemplos, mas basicamente verticalizadas é quando a gente tem vários elos que um depende do outro, né? Igual esse caso da geleia real. E horizontalizada é quando existem vários atores que recebem o mesmo produto
e a partir dele surgem várias opções diferentes. Então, horizontalmente, nós temos vários atores. Grau de articulação entre os elos da cadeia, que é aquele exemplo lá da Seara, gente. Da Seara, né, que vende o frango sem hormônio, congelado separadamente. Pronto, esse é um exemplo perfeito de uma cadeia bem articulada, porque a Seara distribuidora, né, a Seara que embala e põe o selo dela lá, é a mesma alma pensante que interfere na ração que o produtor dá para o seu frango lá dentro da granja. Ela consegue controlar isso. E por quê? Porque ela atende um grupo de clientes específicos e exigentes que só comem frango sem hormônio. E principalmente ela agora descobriu que as pessoas pagam mais caro para poder descongelar um frango de cada vez, porque as pessoas estão passando a morar mais sozinhas. Então, assim, existe todo um estudo de mercado do consumidor que interfere lá na granja para a formação daquele produto. Então, uma cadeia altamente articulada. Quando a cadeia articula desse jeito, gente, o valor agregado sobe. Cadeias desarticuladas têm muito mais dificuldade de aumentar o valor agregado. Grau de tecnologia da cadeia. Então, apesar, né, do frango ser sem hormônio, aquela ração ser muito bem estruturada, bem pensada, só com produtos naturais, ainda está chegando frango para o consumidor, ainda é o mesmo produto. Não é que teve um absurdo de tecnologia, mas existem alguns casos em que o colágeno existente no pé do frango, que não vai para o supermercado, é utilizado em produtos cosméticos que aplicam esse colágeno em cremes que são usados pelas pessoas, certo? E aí a gente tem uma tecnologia absurda de processos biotecnológicos para transformar o nosso pé de galinha no colágeno que vai dentro do creme. E é por conta disso, inclusive, que existe tanta discussão por produtos veganos na área de cosméticos. A gente nunca sabe o que tem dentro daquele potinho. Então, são cadeias que têm alta tecnologia. É, assim, admirável o que se pode fazer com produtos agropecuários. O potencial de uso tecnológico deles. E, por fim, o valor agregado dos produtos finais, que vocês já escutaram tanto que está até doendo o ouvido. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Gente, esse é o conteúdo de hoje. Vou encerrar a gravação para o vídeo não ficar muito longo, apesar de que hoje o vídeo ficou longo mesmo. Espero que tenha ficado claro qualquer coisa, né? Vocês sabem, quem estiver assistindo, que sempre pode mandar uma mensagem perguntando. Então, muito obrigada. Vou interromper.